3 aulas, e hoje Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa 4ª aula da disciplina de Gestão e Saneamento Ambiental. Eu sou Jamile Bernardes, sou geógrafa, mestre em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento, e estou aqui com você ao longo dessa disciplina. A gente já trabalhou durante 3 aulas, e hoje a gente encerra, então, essa primeira unidade do nosso livro, mostrando alguns aspectos em relação a projetos de saneamento, para que depois a gente entre em questões mais específicas, né, ao longo do tempo aí, ao longo das nossas próximas aulas. Eu gostaria de saber se você tem alguma dúvida que ficou da nossa aula passada ou algum comentário que queira fazer antes da gente iniciar. Se você tiver, quiser colocar aqui, pode colocar, né, está à disposição o espaço aqui para a gente poder trocar essa ideia. Deixa eu ver se a gente já tem alguma participação aqui. O Luiz Fabiano está mandando um bom dia. Bom dia, Luiz. Está me ouvindo bem, Luiz? Se puder dar um retorno aqui. E se tiver alguma dúvida, alguma questão que tenha ficado, então, por favor, pode colocar aqui no nosso chat, e daí, durante a nossa aula, a gente vai conversando sobre isso, tá? Então, a gente fica à disposição aqui para auxiliar nesse sentido. A nossa aula de hoje, o tema, né, da nossa aula é projeto de saneamento. Então, a gente vai pensar com foco no esgotamento sanitário, na questão desde a elaboração de um projeto, como funciona, de onde surge essa ideia, quais são os principais passos que precisam ser seguidos para que a gente tenha o projeto de saneamento sendo elaborado. Então, as providências iniciais para elaborar esse projeto, a evolução do esgotamento sanitário no Brasil. Então, a gente vai falar sobre essa questão para a gente perceber a importância desses projetos de saneamento acontecerem. Então, a gente realmente precisa que os nossos projetos sejam colocados em prática e que essas estações de tratamento sejam construídas, porque a gente está vendo aí ao longo do tempo que a falta de saneamento básico influencia diretamente na saúde das pessoas, né? Então, a gente precisa analisar também essa questão dessa evolução do esgotamento no Brasil, pensando, né, em implantar cada vez mais as redes coletoras coletivas de esgoto que são pautados, então, nessas obras de saneamento que vão acontecer na cidade, principalmente para a instalação da rede coletora de esgoto, tá? Eu estou deixando aqui o endereço do nosso Padlet, mais uma vez, se você quiser postar alguma coisa lá, tem algumas coisas interessantes que já estão lá, algumas legislações que competem a gente aqui, né, e alguns outros assuntos. Então, a aula de hoje vai falar sobre projeto de saneamento. Se alguém quiser colocar alguma coisa lá, é super bem-vindo, a gente pode trabalhar também, né, conversar, tá bom? Então, fica o endereço aqui e o convite para quem quiser fazer alguma postagem lá no nosso Padlet. E a gente vai começar falando, então, sobre projetos de saneamento. Deixa eu dar uma olhada no nosso chat aqui. O Gabriel está mandando um bom dia. O Luiz confirmando que está escutando bem. Tá joia, então. Eu vou prosseguindo e se alguém tiver alguma dúvida, está à disposição aqui, ok? Então, vamos começar falando sobre os nossos projetos de saneamento. No caso, geralmente esses projetos, eles são divididos em 3 partes básicas. Então, um vai ser o estudo de concepção, que vai ser como se fosse um levantamento de informações preliminares para a gente realmente verificar se aquele projeto deve ser feito, se existe realmente viabilidade naquele estudo, né, naquele projeto. Então, esses estudos, né, o nome já ajuda a gente a entender, né, concepção. Então, antes mesmo da gente ter o evento acontecendo, a gente vai fazer um levantamento, uma tomada de informações, assim como qualquer outra coisa, né, quando a gente vai abrir um negócio, a gente faz um estudo também para ver se é viável, se vai ter cliente e tal. Então, entra mais ou menos nessa linha aí da gente entender algumas questões iniciais. Depois vai ser elaborado um projeto básico, e aí sim ele já vai ter algumas informações mais robustas, que vêm com base naqueles estudos de concepção que foram elaborados, então a importância também do estudo de concepção. E por fim, a gente tem o projeto executivo, que é realmente o projeto que vai ser tomado como base para a execução dessa obra, caso seja aprovado, né? E as parcerias sejam executadas para que possa ocorrer a elaboração desse projeto. No caso, como a gente está trabalhando aqui com obras de saneamento, pensando no esgotamento sanitário, eu trouxe uma imagem aqui,
para a gente já ir pensando algumas questões em relação à cidade, né? Então, se a gente for pensar na unidade de tratamento, na estação de tratamento de água, na ETA, a gente sabe que vai ter sempre um corpo hídrico que vai estar oferecendo essa água, né? Ou caso o município faça uso de água subterrânea, daí vai ter um outro procedimento, mas no caso aqui, quando a gente tem um manancial de abastecimento, a água vai ser captada e daí ela vai seguir para o tratamento lá na ETA. Depois que é passado pelo tratamento, ela vai ser distribuída pela cidade. Então, no Brasil, a gente tem uma cobertura até interessante em relação à distribuição de água, né? Uma boa parte da população tem a água encanada chegando na sua casa e uma água de qualidade. Já em relação à coleta de esgoto, esse fato não é da mesma forma, né? É muito diferente pelo Brasil. Então, por exemplo, a região sudeste, ela tem uma cobertura muito maior de rede coletora de esgoto do que a região norte ou mesmo a região nordeste. Então, não dá para a gente falar aqui, a gente fala um número, né, em torno de 50 e poucos por cento, 60% da população brasileira sendo coberta por rede de esgoto, mas esse número não se aplica a todos os locais, né, visto que na região norte, por exemplo, a gente tem aí em torno de 15% de cobertura só de rede de esgoto, tá? Então, como existe uma disparidade, a média aí fica em torno de 60% de cobertura. E essa coleta de esgoto, que vai ser, então, essas águas servidas que são geradas por diversos usos na cidade, principalmente os usos pela população residencial, né? Essas águas vão ser coletadas. E aí a gente precisa de obras de engenharia exatamente nesse ponto, né? Porque a gente vai precisar fazer com que as tubulações sejam implantadas nas ruas, né, nos mais diversos pontos aqui, e esse esgoto precisa chegar até a ETE, né, que é a estação de tratamento de esgoto. Então, vai precisar ser construída uma ETE, pensando já, né, no relevo da cidade para aproveitar o transporte desse esgoto com a ajuda da declividade, seria interessante, para não ter que ter tanta estação elevatória pela cidade. E também o melhor ponto aqui para tratamento de esgoto seria um ponto mais retirado, né, caso seja possível, para haver um distanciamento da cidade, próximo aqui também do corpo hídrico, onde vai ser feito o lançamento do efluente tratado. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui do sistema funcionando. Lembrando que esse efluente que vai ser lançado aqui precisa cumprir uma série de condicionantes de acordo com o enquadramento do corpo hídrico. Então, o corpo hídrico ele tem um enquadramento que vai ser seguido. A gente tem resoluções CONAMA para isso, 430, por exemplo, 397, 357, que vão estar falando tanto em relação ao enquadramento do efluente como em enquadramento do corpo d'água. Então, a gente tem que obedecer esses enquadramentos. Eu não posso lançar qualquer tipo de água no meu corpo receptor, porque vai depender da qualidade dessa água, desse rio, tá? E tem população que mora depois aqui, ó, a jusante que a gente fala, né? Então, a montante sempre está acima do local e a jusante sempre está abaixo. Então, tem população que mora abaixo de pontos aqui, ó, de lançamento de efluentes e que, de repente, pode fazer a captação desse mesmo manancial aqui para tratamento de água e distribuição. Então, por isso a importância desse tratamento de esgoto funcionar e desse efluente ser lançado num enquadramento ok, né, para que não interfira em outras possibilidades de captação dessa água e as outras populações não sofram com contaminantes ou outras possibilidades, tá? Então, em relação aos nossos estudos de concepção, a gente vai analisar primariamente alguns parâmetros para definição do nosso projeto. Então, você que está aí, né, está na universidade, você certamente ou já realizou algum trabalho, já produziu algo, no sentido de ter que pensar, mesmo que seja um portfólio, qualquer produção que seja, para uma produção textual, sempre pensando assim, o que eu preciso, né, para produzir determinado tipo de texto? Eu tenho um objetivo, né, eu tenho uma justificativa que vá, né, dizer por que eu vou fazer esse trabalho, por que ele é importante. Então, as ideias do estudo de concepção vêm mais ou menos nessa mesma linha, tá? Tentando definir esse projeto, mostrando por que é importante aquele sistema de esgotamento sanitário para aquela cidade, né? Se eu já tiver um sistema sanitário existente, né, eu posso lançar alguns números e algumas ideias, algumas informações juntos, né, ali. Então, a gente vai colocar vários fatores e vai fazer uma caracterização para
mostrar a viabilidade desse tipo de projeto, tá? Aqui é uma ideia só para a gente ver como funciona, né, no subsolo aí da nossa cidade. Então, a gente vai ter um espaço disponível para a água tratada estar sendo transportada, né, na rede distribuidora de água potável. A gente vai ter um outro caminho aqui para as nossas águas pluviais e um outro caminho para a rede coletora de esgoto. O que pode acontecer, né, nesse meio do caminho aqui que a gente está falando? Às vezes tem ligações incorretas de águas pluviais na rede de esgoto, o que não pode, porque a água pluvial, que é a água da chuva, né? Às vezes ela vem numa quantidade grande e aumenta muito o volume aqui dessas águas do esgoto, e na verdade ela não é um esgoto, então ela vai chegar num volume grande lá na ITE, aumentando, né, a capacidade lá de tratamento dessas águas, sendo que ela não deveria estar lá, que é o tipo de ligação que a gente chama de ligação parasitária, tá? Então, as obras de manutenção têm que funcionar muito bem também para a gente evitar esse tipo de situação, né, de ligação irregular ou mesmo de problemas, né, que houve aqui um rompimento e acabou indo para outra rede, e outros tipos de ligação também incorretos, né, de indústrias que às vezes fazem uma ligação, né, que não pode, lançando efluentes sem tratamento. Então, ficar atento em relação a isso. Ainda dentro dos nossos estudos de concepção, a gente vai buscar informações em determinadas fontes. Por exemplo, eu posso ir na prefeitura, né? Eu posso buscar carta topográfica, imagem de satélite, eu posso pegar fotografias do local, coletar informações com o corpo técnico lá da prefeitura, que às vezes já fez algum tipo de levantamento, né? Eu posso também, diante de todas essas análises que forem feitas, né, que forem levantadas, escolher uma delas. De repente eu tenho mais de uma opção, mais de um local para fazer essa construção, então, né, essa viabilidade vai ser determinada de acordo com essas análises aqui. Lembrando que na cidade você pode encontrar locais que sejam mais ou locais que sejam menos propícios, né? Então, justamente esse levantamento aqui é o que vai mostrar onde vai ser o melhor local para você fazer essa instalação. Então, a gente vai reunir diversas informações sobre a área onde essa ETE vai ser construída e essas obras de saneamento, né, vão acabar acontecendo. Por exemplo, sobre a geografia do local. Então, a gente vai entender a distribuição espacial dessa cidade, os bairros que existem, um maior adensamento populacional, né, onde eu tenho uma característica de pressão demográfica maior, que precise, de repente, dessas obras acontecerem primariamente, porque essas obras vão acontecendo em partes, né, pela cidade, nem sempre você consegue fazer de uma vez só, dependendo do tamanho do município. Então, você vai fracionando, vai parcelando essas obras. Então, a gente vai fazer um levantamento para entender quais são os bairros, né, o quão afastados esses bairros estão desse local, dessa ITE que está sendo prevista, as características hidrológicas, então, desde a bacia hidrográfica que nós temos, né, as condições pluviais, o quanto chove nesse local, a própria questão da topografia, para a gente entender e ter o auxílio, né, dessa energia aí, do escoamento dessa água, usando já a questão da gravidade, alternativas econômicas que vão estar também ligadas com essa obra. Então, a gente vai ter diversos profissionais envolvidos, né, materiais que vão ser utilizados. Então, isso vai alavancar, de certa forma, também essas questões econômicas, além de melhorar a saúde das pessoas, né, que é um dos pontos aí que daqui a pouco a gente vai falar super fundamentais. Então, observação de uso e ocupação do solo, né, os locais onde a gente tem mais indústrias, geralmente a gente vai ter né, num próximo momento acontecendo, vai atender mais um bairro, às vezes a própria indústria já faz o tratamento dos efluentes lá dentro, né. E aqui a questão de não considerar a divisão político-administrativa é em relação a... Às vezes o município utiliza, quando é município pequeno, às vezes pode fazer uma parceria com outro município para fazer um tratamento conjunto, né, fazer o uso da mesma estação para o tratamento das águas, ou mesmo precisar usar, né, um outro espaço ali fora dessa divisão municipal. Então, pode ser que exista também alguma possibilidade em relação a isso, tá?
existem consórcios intermunicipais, né, que são elaborados também para tocar essas obras de saneamento, então existem algumas possibilidades aqui. Em relação ao nosso esgoto doméstico, deixa eu dar uma olhada aqui no chat se está tudo bem, se alguém está precisando de alguma coisa, peraí. O Antônio Augusto está falando, o Claudemir deu um bom dia, Claudemir, bom dia, Antônio. O Antônio Augusto deixou um grupo de WhatsApp aqui, ó, no chat, para quem quiser fazer a adesão aqui, né? Essa estação elevatória, Gabriel, ela é com a utilização de bombas para que você possa fazer o envio do esgoto de áreas mais baixas da cidade para áreas mais altas, caso você tenha esse problema do desnível, tá? Então, você pode precisar fazer o uso de energia elétrica para tocar para que essas bombas, né, sejam tocadas e faça a elevação desses esgotos, tá? Então, se evita ter esse tipo de situação para que você tenha menos gastos com isso e aproveite mais a topografia do local. Em relação ao esgoto doméstico, existem duas formas da gente fazer a utilização, né, para a gente mandar embora esse esgoto. Uma das formas é o que a gente chama de com o auxílio da água. Então, você já parou para pensar que esse esgoto que a gente gera, né, a fração dos resíduos mesmo que estão ali é muito pequena, porque a água ela é o veículo que leva, né, e é muita água que, quando você dá uma descarga no banheiro, por exemplo, é muita água que vai, né, e pouca urina, por exemplo, ou poucas fezes que podem estar ali. Então, o volume de resíduo mesmo acaba sendo pequeno e o volume de água muito grande. Então, esse veículo hídrico, né, essa parcela grande de água que chega lá na estação de tratamento, e a gente vai ver isso mais para frente nas nossas outras aulas, a gente vai ver que o lodo, né, e que esses compostos mesmo acabam ficando uma fração muito pequena e a água é a grande fração aí, né, que está sendo movimentada para transportar esse esgoto. Então, dentro desse sistema que tem o transporte, né, hídrico do esgoto sendo feito, nós temos alguns sistemas que são sistemas individuais, onde cada casa tem o seu sistema, que é o uso de fossa séptica. Então, existem bairros que não têm ainda a coleta de esgoto, como que é feito? Geralmente, existem fossas sépticas que são montadas nessas casas, onde a gente tem 3 níveis, eu vou chamar dessa forma aqui, onde a primeira tubulação aqui recebe o esgoto do jeito que ele chega, né? E depois a gente vai passando para os próximos níveis. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas só para entender. A gente vai ter algumas barreiras aqui para fazer a filtração. Aqui, né, no começo, o esgoto vai ficar por uns dias para passar por um processo de degradação de matéria orgânica, até que a água possa sair aqui e ser eliminada pelo sumidouro, por exemplo, direto para o solo, tá? Então ela vai estar numa condição melhor. Então, isso aqui é o que a gente chama de sistema individual por fossa séptica. E no caso, a melhor opção seriam sistemas coletivos, que é exatamente esse que a gente está falando, que é a implantação dessa obra para fazer a coleta na casa de cada pessoa e mandar para a ETE. Tá? Então, teria uma rede coletora, né, para mandar para a ETE, e depois um emissário que vai fazer o envio do esgoto tratado direto no corpo hídrico. Só que existe também algumas possibilidades aqui do esgoto quando ele não tem o veículo hídrico para fazer a sua dissipação, que é quando a gente tem a fossa que a gente chama de fossa seca ou a fossa rudimentar. Esses modelos aqui são aquelas valas escavadas diretamente no solo, né? E que recebe ali os dejetos e não tem o veículo água, então não entra, né? É uma fossa seca mesmo. E aí a gente tem todo um problema de contaminação aqui, né? Porque nesse tipo de fossa aqui, o sistema que é montado, esse sistema aqui, faz com que essa água que sai aqui no final, né, para esse sumidouro seja mandado para o solo, ela saia numa qualidade ok, né? O que é diferente disso aqui. Então, se eu tiver uma infiltração dessas águas aqui, ó, desses resíduos, vamos colocar, no solo, a gente pode ter a contaminação, né, caso chegue, por exemplo, lá no nosso lençol d'água, por chuva, né, então as águas percolantes no solo aqui, elas podem entrar em contato com esses resíduos, que podem migrar para o nosso lençol d'água aqui, e depois se a pessoa fizer uma captação aqui, ó, tem um poço, o que vai acontecer? Ela vai acabar tomando, né, essa água aqui que está vindo com contaminante, tá? Então, tá aí a importância da gente ter essas obras acontecendo.
Depois que a gente faz os nossos estudos de concepção, que são esses grandes levantamentos de informações iniciais, né, para mostrar exatamente, né, o que está sendo pensado, a gente vai fazer um projeto básico. Esse projeto básico, então a gente vai seguir algumas diretrizes, alguns passos também, para mostrar por que aquela necessidade existe da construção daquela obra, se ela realmente é viável, no que ela vai ajudar. Vai ter que ter uma avaliação de todo o custo que essa obra vai acabar gerando, né? Os métodos que vão ser usados para a construção, os prazos de execução e outros mais, tá? Então é isso que a gente vai ter no nosso projeto básico. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, dá licença só um pouquinho. E aí, a gente vai tomar alguns parâmetros, então, como base, começando, por exemplo, descrevendo a nossa localidade, então mostrando como que é esse município, quantas pessoas moram, né, qual é a área do município, qual é a área que se pretende abranger nessas obras, quais serão, né, as vias de acesso que vão ser impedidas ou que vão ser como chama, escavadas ali para passar a tubulação, as principais atividades econômicas, né, as técnicas necessárias que vão ser implantadas para fazer essa obra, o plano de gestão dessa obra, quem vai cuidar, né, a infraestrutura que vai ser gerada, materiais e equipamentos que serão necessários, um cronograma, as normas específicas que vão ser tomadas como base. Então, são muitas informações que deverão estar descritas, né, e bem exploradas aqui no nosso projeto básico. Outra questão que tem que constar são as condições atuais que existem de saneamento no município, então vai ser feito um levantamento para entender o que a gente tem de fossa séptica, o que eu tenho de fossa rudimentar, se eu já tenho alguma cobertura de esgoto coletiva, né, e colocar isso em porcentagens, quais são os bairros atendidos, quais precisam ser atendidos, e entender também a quantidade de doenças que estão sendo veiculadas pela matriz hídrica, né, do esgoto aí, na Secretaria de Saúde do município. Então, eu consigo chegar até lá e entender, né, quantas pessoas estiveram nos últimos 10 anos, 5 anos, 1 ano, né, vai depender do seu levantamento, passando por aqui com casos, por exemplo, de diarreia, de salmonelose, de febre tifoide, de teníase, ou outras, né, cólera, outras doenças aí, eu faço um levantamento para eu entender o quanto, né, essa obra também é importante, pautado nessas doenças, né, no que está ocasionando na população. E depois esse projeto básico, ele vai ser registrado, né, para que ele tenha a sua validade e tal. Outras informações aqui. Fazer uma projeção de população para entender tanto a necessidade momentânea em relação a essa captação do esgoto, como o crescimento futuro, que vai ser esperado, projeção desse crescimento para a ETE, tá? Então, eu trouxe aqui um gráfico para a gente entender que os países ricos em desenvolvimento geralmente têm uma preocupação menor com essa questão da projeção futura, porque o crescimento deles, é muito pequeno, em alguns locais ele é até nulo ou negativo. Então, a projeção de população aqui para 2100, por exemplo, né, ela está muito linear, a gente não vai ter grandes modificações nesses países aqui. Nos países de renda média, onde se aplica o Brasil, por exemplo, a gente já nota uma curva bastante ascendente em relação ao tempo, mas aqui, principalmente a partir de 2060, 2070, existe uma tendência a haver uma estabilidade. Então, a gente está em 2021, vamos imaginar que nós tenhamos aí, deixa eu traçar uma linha aqui, mais ou menos aqui, né, acho que parou o crescimento, vamos pensar, é 2060. Então, a gente vai ter uma lacuna aqui ainda de 40 anos, praticamente, onde a gente vai ter crescimento acontecendo. Então, as obras que vão ser pensadas têm que pensar exatamente nisso, né? Se esse município tem uma tendência grande a crescimento, né? Se é uma região próxima de região metropolitana, que daí incentiva ainda mais o crescimento, né? Muitas cidades médias têm passado por esse tipo de situação, tá? E já os países pobres, que são os países que mais carecem de esse tipo de obra, né? Obras de infraestrutura, principalmente nessa área de saneamento para ajudar na contenção dos problemas de saúde, eles estão ainda numa curva ascendente de crescimento, então não existe uma previsão de queda,
né? Então, nesses países, essa projeção tem que ser melhor pensada ainda, porque existe uma possibilidade grande da ETE não dar conta ou, né, de a gente precisar fazer outras obras de expansão aí ao longo do tempo. Vai ser feito um memorial de cálculo com uma planilha orçamentária mostrando quais serão os materiais que vão ser comprados, que vão ser necessários, peças, acessórios, né, e outros, mão de obra prevista e os custos todos de uma forma geral, tá? Então, aqui eu trouxe alguns custos relativos, pensando nessa implantação de redes coletoras, onde eu vou ter desde serviços preliminares aqui, ó, canteiro de obra, tapume, sinalização, até a própria execução de valas, onde a gente tem uma quantidade muito grande, ó, 61% do custo desse tipo de obra é para a execução de valas, tá, pela cidade, sendo que a parte, né, de escoramento aqui vai estar num custo em torno aí de quase 40%, né, o reaterro, escavação, levantamento de pavimentação. Depois a gente vai ter a própria questão do assentamento das tubulações, né, então a gente vai ter aqui, ó, as ligações, o assentamento, os postos de visita para a gente fazer monitoramento, os serviços complementares, reposição de pavimento, reposição de galeria pluvial, né, então, ó, reposição do asfalto aqui, né, que foi retirado, ou mesmo das calçadas, né, daquilo que for necessário ali. Então, se a gente for pensar aqui, ó, que 75% do custo da obra está entre escoramento, postos de visita, escavação e reaterro, tá? Então, a gente consegue ter, fazer já né, uma estimativa de que eu vou gastar X valor para fazer um determinado tamanho de obra, né, em tal município, sabendo que 75% desse orçamento vai estar voltado para esses itens mais importantes aqui. Mais importantes não, né? Esses itens aqui, todos são importantes quando a gente pensa na obra aqui de uma forma geral, tá? E aí, sabendo, então, de todas essas informações, ainda dentro do projeto básico, é importante que a gente conheça o plano diretor do município. Nesse plano, a gente vai ter todo um enquadramento e aquilo que vai ser desenvolvido também em relação a essa questão do saneamento, né? Mas a gente vai ter como base a nossa Política Nacional de Saneamento Básico, que é a nossa lei aqui, 11.445, o novo marco de saneamento também, que é a 14.026, e ainda informações sobre Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plano Estadual de Saneamento Básico, e caso já tenha o Plano Municipal, então ele aí vai ser tomado também como base, tá? Então, esse projeto vai tomar essas informações desses planos aqui. Então, se você uma hora for elaborar um tipo de projeto como esse, você vai ter que conhecer esses documentos e entender o que esses documentos possuem de informação, principalmente se o município tiver, para seguir também essas diretrizes aqui. E aí a gente chega, então, no projeto executivo, que é aquele que realmente, né, a gente vai ter a realização, né, então vai ter ali todos os elementos que constavam já no nosso projeto básico, e outras peças gráficas, né, um memorial de cálculo, então ele vai ser uma questão mais bem elaborada para que realmente a gente tenha, então, né, esse aporte de informações aí. E aí, podem ser feitos, depois do registro desse projeto básico sendo feito, vai poder ser levantada a questão da busca por recursos, né, captação por recursos. Então, onde que eu vou buscar? Eu vou buscar junto a bancos, né, tipo Caixa Econômica Federal, eu vou buscar na Fundação Nacional de Saúde, na FUNASA, Ministério das Cidades, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e outras agências de fomento que possam dispor desses valores aí para ajudar nesse tipo de projeto. Certo? Vamos parar por um instante aqui, porque eu falei bastante, né? Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aqui no nosso chat. Não estão, vocês estão quietinhos hoje, tá tudo bem aí, gente? Hoje tá um sábado meio chuvoso aqui, onde eu estou. Como que tá aí com vocês? Aqui tá meio, o pessoal tá meio quietinho mesmo. Ó, vamos falar a nossa situação problema. Então, vamos imaginar que você foi convidado para elaborar um projeto de esgotamento sanitário no município, que é carente, né, em saneamento básico, e quais são as providências iniciais que vão ser tomadas aí para viabilizar esse projeto, né, até que ele se torne uma realidade. Então, por onde que a gente começa? A gente vai começar pelos nossos estudos de concepção, certo? Então, eles vão ser a chave para a gente conseguir fazer um levantamento de informações múltiplas,
Na verdade, ele vai ser o momento onde mais a gente vai levantar informações, né, para a gente entender todo o contexto do local. E aí a gente vai atrás desses parâmetros aqui, ó, para usar no projeto, que vão ser desde a análise demográfica, hidrológica, geológica, né, a análise física do local, os principais documentos, né, os planos de saneamento básico que vão ser tomados como base, os levantamentos econômicos de custo. Então, tudo isso a gente vai utilizar aqui, né, enquanto esses parâmetros. E também não pensar apenas em questões puramente técnicas, né, e econômicas, porque existem questões culturais que vão estar envolvidas nesse tipo de pensamento aqui, nesse tipo de projeto. Por quê? Quando eu vou pensar num município, por exemplo, onde a gente tem hospitais, por exemplo, que seja um polo, né, de saúde. Então, nesse tipo de local, a gente pode ter uma demanda por esgotamento sanitário diferente de uma outra cidade menor que não tem essa demanda, né? Porque por atividade, até anotei aqui alguns números para a gente conversar. Muda muito a quantidade de esgoto que é gerado por atividade que a gente desempenha, né, ou pela própria condição financeira da população. Então, a população, às vezes, mais carente, se é um município mais carente, ele vai ter uma demanda sendo gerada de esgoto menor do que um município onde tem uma renda melhor, né, uma renda média ou uma renda mais alta. Só para você ter uma ideia, ó, se a gente for pensar numa clínica de repouso, por exemplo, né, esses locais onde geralmente a gente tem os idosos ficando, você vai ter de 200 a 450 litros por dia de esgoto sendo gerado por pessoa que está ali, né, por paciente, enfim, por a pessoa que está ali. Se a gente for para uma escola, a gente já pode ter uma outra realidade, de 20 a 60 litros por dia. Se eu for pensar num aeroporto, né, onde a pessoa só está passando, transitando, de 8 a 15 litros por dia por passageiro. Se eu for pensar num restaurante, né, de 15 a 30 litros por dia por preparo de refeição. Então, essas questões culturais e as questões, né, até econômico-financeiras mesmo do município entram aqui também nesse tipo de análise, né, nessas projeções da geração do esgoto e tal. Deixa eu abrir um momento aqui para a gente conversar. Vamos ver aqui. O Claudemir falou que estava atento. Luiz Fabiano falou que Florianópolis está nublado, tá? Por aqui também, né? Uma pessoa anônima não colocou o nome dele, não consigo saber. Chuva e sono por aqui. Então, o Gabriel falando aqui em relação às bombas para lançamento, elas são preparadas para receber, além do fluido, também resíduos sólidos. Porque aqui, no caso, a gente tem o encanamento, né? Ainda não tem uma separação, né? Essa separação vai acontecer quando estiver chegando lá na ETE. Lá a gente vai ter um gradeamento inicial, tá? Para reter os sólidos mais grosseiros, para reter partícula de areia. Então, isso vai acontecer lá na ETE, tá? No esgoto, vocês vão perceber que chega, gente, de tudo, tá? Mas chega, assim, muita coisa. E aí, lá nesse primeiro gradeamento na ETE, a gente vai ter caixa para retenção de gordura, para desarenação, né, para areia, e também para segurar os sólidos mais grosseiros que estão chegando. Daí vai passar a fração sólida mais fina e a água, né, que vai continuar ali para receber o tratamento, tá? Professor, o Antônio Augusto, professor, as leis que sancionam a política de saneamento básico. Então, nós temos a 12.305, que vai falar sobre resíduos sólidos, né? Então, ela dá esse apoio, sim, a 11.445, a 14.026. Tem outras leis que complementam a Política Nacional de Saneamento Básico? Então, o novo marco de saneamento, que é a 14.026, ela trouxe complementação para muitas leis, na verdade, nem só sobre a 11.445, tá? Então, essas que você colocou aqui, Antônio, são as mais básicas, mas a gente tem outras leis estaduais e municipais também que precisam ser pensadas no contexto aí de cada local, tá bom? Então, essas aqui seriam as mais gerais. Temos também a Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? Que você pode colocar aqui nesse apoio. O Claudemir falando que está no litoral, que bom, né? Que gostoso. Itanhaém, que recebeu rede de esgoto há pouco tempo. Passou aí a rede, então, coletora?
em relação à danificação com esses resíduos. Gabriel, eu não tenho essa informação sobre danificação, tá? Eu posso até levantar para ver se existe um custo muito elevado, né, de ficar vendo essa danificação. Eu vou tentar pegar essa informação para te passar, tá? Mas ela vai fazer um trabalho de força mesmo para o escoamento dessas águas, tá? Então, seria mais nesse sentido mesmo. E depois esse barramento maior de resíduos vai sendo feito lá na ETE. Mas eu vou tentar levantar essa informação e se eu descobrir aí alguma coisa em relação a essa manutenção, se existe um custo elevado e tal, eu passo para vocês na nossa próxima aula, combinado? Então, vamos seguir aqui nos desdobramentos do saneamento. Então, nós temos aqui, mais uma vez, né, para a gente relembrar aqui o caminho, trata a nossa água, manda lá, ó, para a nossa cidade, né? Faz aqui a distribuição e tem a outra linha que está trazendo aqui. Aqui, ó, a gente acabou de falar, ó, primeiro local que vai fazer um gradeamento, que tem o gradeamento, que faz essa retenção dessas partículas mais grosseiras, tá? Então, já segue aqui para, né, essas partículas e depois vai para fazer o tratamento, que, né, existem vários métodos de tratamento, a gente vai falar sobre isso, muitas possibilidades, e vai depender do tamanho do município, da quantidade de esgoto gerado, se eu quero tratar com biodigestão, se eu quero fazer produção de energia, né, ou não, se eu vou fazer um outro sistema, tá? Por que é preciso expandir essas obras de saneamento? Então, as diferenças regionais aqui em relação ao atendimento pela rede de esgoto. Essas informações aqui são do ano de 2017, tá? Então, não está tão longe, está bem atual, inclusive. Região Sudeste, ó, aqui 80% de cobertura. Na região Centro-Oeste, a gente tem aqui, ó, tá aqui, ó. Ai, gente, desculpa. É difícil de eu fazer reto aqui com o nosso... Tá aqui, ó, em torno de 55%, né? Região Centro-Oeste, depois a região Sul, em torno, vamos ver se dá 45, por aí, em torno de 45%. Região Nordeste, quase, né, nas proximidades de 30% aqui, uns 28% de cobertura. E a região Norte é ainda que tem, né, a pior cobertura em relação à rede de esgoto. Mas nós temos na região Norte um menor contingente populacional também, e rios, como a gente já falou, muito extensos, né, que tem uma capacidade autodepurativa grande, então ele consegue também remanejar o esgoto que às vezes recebe sem tratamento e melhorar essa situação. Nós temos um decreto aqui de 2010 que colocava a informação que a partir de 2018, alguns municípios não teriam recurso da União se eles não tivessem elaborado um plano municipal de saneamento básico. E esse plano, ele tem o objetivo, então, de melhorar a condição do saneamento na cidade, e esse decreto saiu para valorizar o uso de recurso público que existe para ser empregado nesse tipo de obra, nesse tipo de obra de saneamento, tá? Então, esse plano municipal de saneamento básico, ele tem que ser elaborado, né, os municípios precisam ter, e ele vai ter a participação da sociedade, por exemplo, né, onde vão ser discutidas ali diversas questões, vão ser apresentados alguns cenários, alguns prazos para a execução dessas obras, tarifas desses serviços que provavelmente, né, vão ser associadas aí. Hoje em dia, eu não sei quanto está a tarifa de esgoto. Até pouco tempo atrás, eu lembro que eu sempre olhava, mas agora é um outro sistema que eles implantaram aqui, mas eu lembro que era algo em torno de uns R$80 por residência aqui em Londrina. Eu não sei no município de vocês, se vocês têm a cobertura de tratamento de esgoto e qual é o valor cobrado por casa. Se alguém até puder colocar para mim aqui, por favor, para a gente poder falar sobre isso. Então, a população, ela vai ajudar nessa questão dessa discussão em alguns momentos, né, se houver algum chamamento para isso. E aí esses projetos, né, esses planos, eles vão ser aprovados, né, e executados de acordo aí com as possibilidades dos municípios. Pode haver uma revisão a cada 4 anos, principalmente para pensar nessa expectativa de crescimento, né, ou em alguma possibilidade de mudança, ou em novas obras que vão ser começadas. E nesse plano de saneamento do município, então vai ser mais ou menos como se a gente fosse fazer o uso das informações lá do estudo de concepção. Então vai ser feito um diagnóstico da situação de saneamento, né, mostrar alguns indicadores sanitários, epidemiológicos, né, mostrando o quanto está relacionado com a saúde das pessoas. Alguns indicadores ambientais e socioeconômicos também podem entrar
aqui. Nós vamos ter objetivos e metas, né? Isso aqui é bem legal até da gente falar, de curto, médio e longo prazo. Então, a gente não vai fazer na louca, né, o plano lá. A gente vai sempre ter esse pensamento. O que eu vou fazer nesse ano? Né? O que eu vou fazer nos próximos 2 anos? E o que eu vou fazer nos 10 anos seguintes? Então, isso também vai ter aí como meta no nosso plano de saneamento do município. Ele deve ser compatível com os outros planos municipais e estaduais, então ele não pode fugir muito também daquilo que é trabalhado, né, nas imediações. Tem que ter um plano de contingência, um plano para ação de emergência, assim como qualquer outra possibilidade, né? Uma estação de tratamento de água também precisa ter, né? Caso a gente tenha que passar por um racionamento grande, caso eu tenha uma contaminação no meu manancial, né? Qual é a providência que eu vou tomar imediata? Então, essas ações aqui também devem estar nesse plano. Assim como mecanismos e procedimentos de avaliação de eficiência dessas ações planejadas. Isso aqui é legal também, pensando em auditorias que podem ser realizadas ao longo do tempo para entender se essas obras estão sendo realmente realizadas, se o planejamento está sendo cumprido, se aquilo que foi o objetivo e a meta que foi estabelecida realmente está dentro, né, do que está sendo elaborado. Então, pode ser pensado também nesses mecanismos de avaliação. Em relação ao engajamento, para que esse projeto, esse plano, desculpa, estou com um projeto aqui, para que esse plano municipal seja, né, entre em vigor e ajude a população do município nessas questões do saneamento, então ele vai ter que ter uma viabilidade econômica e social, certo? Então a gente vai ter essas questões sendo levantadas aqui. Ele vai gerar empregos, porque, né, a gente vai ter uma série de obras aí que vão ser colocadas em prática para desenvolvimento desse projeto, desse planejamento. Melhorias para a saúde pública também, então esses planos municipais vão estar de acordo com essa questão. A própria conservação ambiental, porque quando eu vou fazer uma obra com responsabilidade e cumprindo, né, as normativas e as legislações, ela vai ter que passar por licenciamento ambiental, por exemplo, né, então não consigo fazer qualquer tipo de obra ou qualquer tipo de situação ali. E aí, esse sistema, então, de esgotamento sanitário que está sendo objetivado nesses planos municipais ou nesses projetos que nós falamos também, então eles são o quê? Eles são um conjunto de obras, né, instalações e serviços que vão estar destinados a coletar, então é a coleta, o tratamento, né, o afastamento dessas águas reutilizadas, então a gente vai fazer o envio por meio de um emissário lá para o nosso corpo hídrico, que vai receber o esgoto que já foi tratado, né, a água, o efluente tratado. Essas águas todas aqui que foram produzidas pela comunidade, qual é o objetivo desse sistema de esgotamento? Evitar a disseminação de doenças, então é melhorar a questão da saúde pública, né, a conservação do meio ambiente, e a nossa disciplina ela chama, né, gestão e saneamento ambiental. Então, ela é voltada para a questão do saneamento, mas também para a questão do meio ambiente. Então, tratando o esgoto, eu ajudo na saúde das pessoas e também melhoro a conservação do ambiente. Então, as nossas etapas: coleta, o afastamento, o transporte, o tratamento e a disposição final dos nossos esgotos sanitários. Um exemplo aqui, mais uma vez, né? Ligação. Eu queria que você notasse aqui que a tubulação, ela é mais fininha conforme ela está recebendo as ligações ali das residências, e depois ela vai ficando cada vez mais grossa, para ela conseguir receber um volume maior que vai vindo, né? Então, a rede coletora, quando a gente vai para um coletor tronco, ela já está um pouco mais espessa, né? E depois para o interceptor também, até chegar lá na nossa ITE e o nosso emissário fazer o lançamento aqui do esgoto já tratado. Beleza? Então, uma síntese sobre essa questão do planejamento da rede de esgoto. Então, ele vai ser um planejamento sobre essa rede, sobre essas obras, levando em consideração vários aspectos, né? E toda essa questão de mandar esse esgotamento, né, para fora, para o rio, depois de ter sido tratado, a viabilidade do projeto, a implantação, os estudos todos. Então aqui resgatando só essa informação para a gente finalizar.
Então, vamos fazer uma resolução de SP aqui. Você foi convidado para trabalhar numa empresa que vai trabalhar com tratamento de esgoto, e para isso você precisa organizar uma palestra. E o primeiro questionamento da sua palestra é: o que é um sistema coletivo de coleta de esgoto? Então, um sistema coletivo, ele é um sistema onde a gente tem a captação, né, a coleta desse esgoto sendo feita por uma obra que foi instalada de infraestrutura nesse município, e essas coletas vão ser feitas nas residências, e o envio desse esgoto vai ser, né, para uma ETE, para um local específico, que vai fazer o tratamento dessas águas, e depois a gente vai ter o lançamento da água tratada no corpo hídrico, tá? Isso é um sistema coletivo de coleta de esgoto. As indústrias podem despejar os seus efluentes nessas ligações de esgoto doméstico? A indústria, ela produz geralmente um efluente, né, no caso um efluente industrial, que não condiz com as características do esgotamento sanitário, porque dentro da indústria, é claro que a gente tem o esgoto sanitário dentro de indústria também, que sai do banheiro, que sai da cozinha, do refeitório, isso é uma coisa. Agora, os efluentes industriais, que são as águas que saem do processo industrial, são diferentes, têm outras características, outros contaminantes, outros produtos, então não pode ir na ligação de esgoto doméstico. Por isso que as indústrias têm que ter uma estação de tratamento de efluente dentro, né, do seu local ali. E quais são as vantagens de instalação, de coleta, né, e de tratamento de esgoto? Então, acho que a primeira vantagem é a gente ter uma melhoria na saúde das pessoas, né, uma melhoria para o ambiente, porque esse esgoto deixa de ser lançado incorretamente, ou, né, ficar no solo, retido, ou em valas, enfim. Então, a gente tem melhorias nesses aspectos, a gente tem melhorias nas condições econômicas, né, que estão diretamente ligadas aí, e outras mais, né? Deixa eu ver o que mais está sendo falado aqui no nosso chat. Eu vou abrir, gente, para esse momento, porque a gente já está indo para os momentos finais, então se alguém quiser colocar alguma informação, tá bom? Em relação, né, às fossas rudimentares e fossas sépticas, tem alguma lei sancionada? Não acha que falta política pública para o atendimento da população que necessita desse serviço? Então, Antônio, é o seguinte, a gente tem as políticas públicas que são elaboradas e a gente tem as melhores soluções sendo pensadas, né? Que seria essa rede coletiva do esgoto funcionando. Só que o governo muitas vezes não consegue atender a demanda toda, né, de uma vez só, então ele acaba colocando outras opções, como no caso a fossa séptica, que seria uma condição que a gente poderia pensar, por exemplo, para a zona rural, né? Então, na zona rural, como a gente tem dificuldade de chegar à coleta do esgoto coletivo, então lá deveria ser um ponto exclusivo para uso de fossa séptica, né? Mas isso acontece em muitos municípios. Por quê? Porque o governo não faz a obra de infraestrutura necessária para coletar esse esgoto, tá? Então, são problemas que a gente, infelizmente, tem por falta de cumprimento, né, da legislação, porque a universalização do serviço de saneamento básico é instituído por lei, né? Então, a gente teria que ter a população tendo acesso a esses serviços de forma universal. Só que nem sempre o governo consegue fazer essas obras, né, a contento, enfim, então tem essa questão aí. O Luiz Fabiano está falando que no município dele é parcial, né, a coleta, somente os novos loteamentos que possuem, e os que consomem de água, né, paga essa tarifa de esgoto. Os que têm, né, eu acho que essa infraestrutura está colocada, então paga a tarifa de esgoto. Realmente, né, gente, é isso aí, passou a rede de esgoto, vai começar a fazer o pagamento, né, tem isso também. Então, traz a parte boa, que é o afastamento, né, do esgoto, essas questões todas, mas também tem a questão do pagamento. E são obras que às vezes, são tarifas que às vezes a população reclama de pagar, né, a tarifa do recolhimento de resíduo, né, do lixo, tarifa de esgoto e outras que, de repente, né, a população acaba também não gostando muito de pagar, mas que é necessário. Só vou recapitular aqui, então, mais uma vez. Hoje a gente viu projetos de saneamento, né, algumas questões em relação ao esgotamento sanitário, as providências iniciais para a gente elaborar um projeto, a evolução do esgotamento sanitário no Brasil, porque que é necessário da gente ter as nossas obras, e vimos também aqui algumas questões em relação à rede coletora coletiva. Vou deixar mais uma vez o nosso Padlet aqui, tá? E deixa eu ver. O Gabriel fazendo
colocou aqui para a gente, ó, uma pesquisa sobre sistemas de wetlands muito eficientes para cidades com menos de 20 mil habitantes. Está colocando um link. Ô, Gabriel, vamos colocar esse link lá no nosso Padlet. Será que você consegue colocar? Vou colocar o endereço aqui mais uma vez. Espera aí um pouquinho. Deixa eu vir num local aqui que eu vou ter acesso ao nosso link. Aqui, ó. Eu vou colocar para vocês. Se você puder, por gentileza, que aí é bom, né? Que todo mundo consegue ter. Ó. Chegou para vocês? Vamos ver aqui. Coloquei o link aqui do nosso Padlet nas publicações. Se vocês puderem, então, por favor, adicionarem aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, só para a gente finalizar a nossa aula. Quero agradecer, então, a todo mundo que participou, que esteve aqui junto, que mandou dúvida, que mandou comentário, né? É sempre muito importante, é muito bom a gente estar aqui junto nesses momentos, tá bom, gente? Agradeço por vocês terem participado, pelas nossas discussões estarem indo cada vez mais para frente aqui nas nossas aulas. E se você puder, Gabriel, colocar, então, no nosso Padlet, eu agradeço, tá? Muito obrigada para todo mundo, desejo para vocês um ótimo fim de semana e semana que vem a gente se vê daí começando a unidade 2 do nosso livro, tá bom? Um abraço, gente, até!